todos. Vamos dar início aí ao debate sobre o artigo. Então, o título do artigo é Jogo Educativo como Estratégia de Educação em Saúde para Adolescentes na Prevenção a DST-AIDS. Aqui está DST porque ele é lá de 2010, mas a nomenclatura, ela mudou, são as ISTs. Qual a abordagem objetivo do artigo? Chegaram a ver? De informação e conscientização dos adolescentes em relação a sexo seguro, meios de proteção, né, contágio. Mais alguém conseguiu ler? Eleia? Podem comentar, pessoal, a opinião de vocês. É um debate. Então, o artigo, ele objetiva relatar aí o uso de jogos, né, como o Reginaldo falou, como estratégia aí de educação em saúde para adolescentes. Oi. Eu não estou conseguindo abrir meu AVA. Quem está falando? É a Maria. Tudo bem, Maria, não tem importância. Você vai assistindo a aula, tá bom? Ok. É importante. Na semana passada, a gente até comentou algo do tipo, se eu não me engano, foi o Maicon até que falou a respeito de, porque você até perguntou o que a gente podia fazer para conscientizar o adolescente e tal, que estava iniciando na vida sexual. Ele até citou que algumas palestras, alguma coisa que a gente ministrasse nos próprios colégios, devia ser até uma matéria obrigatória e tal. E algum dos colegas citou também que se fosse de uma maneira mais divertida, que tivesse algum tipo de jogos assim, para prender na atenção dos adolescentes, foi exatamente isso que foi utilizado, né? Foi. Vocês vão ver mais à frente, foi bem interessante a pesquisa, de acordo aí com a pesquisa de vocês aí, né, da leitura. Então, tá. Qual foi o tipo de abordagem? Vocês chegaram a ver? Quantos alunos foram incluídos na pesquisa? 85. 85 alunos. Como foi disposto esses encontros? Foi de uma vez? Como que eles foram selecionados? Público-alvo de um colégio, né, dos adolescentes, primeiro, segundo e terceiro ano. Eles tentaram fazer com todo mundo junto, mas é difícil controlar, né, muito adolescente junto, então eles separaram as turmas do primeiro, do segundo e do terceiro ano para fazer o jogo no estilo dominó, que aí para manter a atenção e o controle foi mais fácil. Eles foram separados em grupos. Pode falar. Em grupos, né? Em quantos grupos? 3. Em 3 grupos. Então, foram alunos do ensino fundamental e médio, não foi isso? Tá dizendo que é do primeiro ano, é só do médio, né? Do primeiro, do segundo e do terceiro ano. Certo. Depois você dá uma olhada, Reginaldo. Qual foi o estado que foi realizado? No Ceará, né? Isso, em Fortaleza. Fortaleza. Isso. Então, o primeiro encontro durou quantos minutos? E quantos alunos participaram do primeiro encontro? Foram Durou 60 34, minutos, né? O 34 alunos, 60 minutos, não foi isso? Isso, 34 alunos, 60 minutos. Alunos do terceiro ano, não foi isso? Foi. E o segundo encontro? Quanto tempo demorou?
50 minutos. Isso, 50 minutos. E quantos discentes participaram? Quantos alunos? Do segundo grupo? E 25. 25. E do terceiro grupo? Também 60 60 minutos. Quantos alunos? 26. Isso. Você viu como é bom ler um artigo, né? Que você vai... E qual que foi o tipo de estudo utilizado para realizar essa pesquisa? Foi um estudo exploratório, né? Isso. Para verificação de conhecimento. Descritivo e exploratório. Foi isso, pessoal? Todos leram? Olha, é difícil fazer debate sozinho. Deu, pessoal? Sim, professora, eu li. Então, tá bom. Então, foi um estudo descritivo e exploratório, né? Desenvolvido aí numa escola, né? De Fortaleza. Eles tratam de ensino fundamental e médio, né? Mas no caso eles pegaram só os do ensino médio, né? Que da faixa etária dos 14 aos 19, né? Que foi a faixa etária que é mais acometida, né? No caso, que necessita de maior informação. Nesse caso, eles já tinham objeto de estudo, não é isso? Sim. Que eram os alunos, né? Como que estava a informação sobre... quais foram os descritores utilizados? Os temas utilizados na pesquisa. Isso. Foi a sexualidade adolescente, né? Isso. A anatomia masculina e feminina, que sempre que a gente conversa com adolescente sobre isso, parece uma cena de piada, né? Gosta muito da abordagem do aparelho reprodutivo masculino e feminino. Uhum. Então, as doenças sexualmente transmissíveis, que é o foco, a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS, a SIDA, adolescente, tecnologia educacional e enfermagem. Vocês viram que esse artigo, quem escreveu foram enfermeiras. Sim, estudantes do curso de enfermagem da Universidade Federal. Então, foram enfermeiras. Então, esses foram os descritores dos temas, né, pesquisados e utilizados. E quais os materiais e métodos que foram utilizados para essa pesquisa? Desculpa, professora, você pode repetir a pergunta, por gentileza? Quais foram os materiais e métodos utilizados para a pesquisa? Então, qual foi a proposta? A aplicação do quê? De um jogo. O jogo posteriormente, né? Em primeiro instante, foi um questionário. É o pré-teste, né? O pré-teste foi um questionário que tinha lá perguntas. Que tipo de perguntas que tinha nesse questionário? Sobre adolescência, métodos de prevenção, período fértil, uso de preservativo, né? Cuidados com preservativo, transmissão. Isso. Então, foram perguntas abertas ou fechadas? No teste? Isso. Perguntas abertas. Foram testes de múltipla escolha, perguntas fechadas, tá bom? Depois dá uma olhada, uma lida. A múltipla escolha é pergunta aberta e pontual é que é pergunta fechada, é isso? Isso. Então, aí foram utilizados um pré-teste que verificou o que nesse pré-teste? Qual foi o resultado? Satisfatório, bom em alguns quesitos, satisfatórios em outros e bem ruim relacionado
ao nível de conhecimento em relação ao cuidado com o preservativo, que, diga-se de passagem, é o melhor método de prevenção, né? Aí depois foi aplicado o pré-teste, né, de acordo aí com os encontros, que foram 3 encontros. Aí depois foi aplicado o jogo educativo, que foi baseado no que o jogo? No dominó. Em dominó. Tá. E posteriormente, após o jogo, foi aplicado o pós-teste. Por que foi aplicado o pós-teste? Isso. Para saber o nível de absorção de conhecimento que o jogo trouxe para eles, o que agregou em conhecimento. Mas alguém quer fazer algum comentário? Pode fazer. Não? Tá. Quais foram os resultados, né, obtidos depois da aplicação do jogo e do pós-teste? Em relação ao pré-teste, deu uma melhorada em todos os aspectos, inclusive no mais preocupante, que eram os cuidados em relação com o uso do preservativo. Esse artigo é de 2010. Ainda, na atualidade, ainda tem adolescente que tem dúvida quanto à colocação do preservativo? Tem até adulto, imagina adolescente. É isso que eu ia falar. Com certeza. Com certeza. É onde acontecem os acidentes, né? Gravidez indesejada, contração de ISTs, enfim. Então, a nossa população de adolescente ainda precisa de muita educação em saúde e, né, e instrução e orientação, enfim. Tanto pelo pré-teste quanto pelo pós-teste, eles têm muita dúvida a respeito da transmissão, né, das ISTs, mais propriamente dito da AIDS, né, porque quando não só adolescentes, até boa parte do público, quando fala-se de uma DST, IST, a única coisa que vem à cabeça deles é a AIDS, né? Parece que falou DST, automaticamente liga com AIDS, não vem mais nenhuma outra coisa na cabeça. Eles têm muitas dúvidas em relação à transmissão, né? Mas nós sabemos que por exemplo, o VDRL, né, a sífilis, ela é, né, epidemia. E por vezes nós não temos nem o medicamento, né, para... Sim, quando se a gente falar de uma DST que a gente for falou o termo DST, a pessoa assimila a AIDS. Se a gente falar de sífilis, a pessoa, se não tem o mínimo de conhecimento, ela olha até com estranheza pra gente. Isso. E se usar a terminologia, também desconhece, né? O VDRL não é indicado para falar para pessoas leigas que ela não vai entender, né? E outra... Sim, nesse estudo foram utilizados termos não científicos, por assim dizer, né, para termos de fácil compreensão, né, dos participantes da pesquisa. Isso, para facilitar, né? E, enfim, não só a gente está falando do VDRL, mas tem outras, né? Nós temos aí a gonorreia, nós temos aí o HPV, enfim, tem muitas doenças aí, muitas ISTs transmissíveis. O HPV mesmo é uma doença que os adolescentes pouco têm conhecimento de como é transmitido. Se perguntar, muita gente, não só adolescente, tem adulto que não sabe do HPV, que não tem conhecimento, de que pega na relação sexual, é muito vago ainda essa informação. Isso, que no início é invisível a olho nu, né, enfim, e quando ele aflora, né, e tem o condiloma acuminado, ele já está numa fase adiantada, e se for realizar cauterização das verrugas, vai ter perda de sensibilidade naquele local, enfim, tudo tem que ser muito educado, né, orientado aí para com os adolescentes.
Não só tem adultos também, tem adulto que a gente fala que herpes também pode ser uma doença sexualmente transmissível. A pessoa olha pra gente com aquela cara a vontade de fazer a pergunta: você tá louco? E é transmissível, principalmente, né, porque a pessoa que ela já tem, né, ela tem o vírus, ela não se cura. Quando a baixa imunidade, ela Que aflora, aparece, não é sim. isso? Que são, Normalmente nas mucosas. isso, que é desconfortável, né, tem prurido, tem dor, enfim. E transmite até, assim, nós evitamos até compartilhar, né, os utensílios, porque transmite. Tudo bem, pessoal? Mas é um perigo, professora, porque assim é muito complicado. Você vê as adolescentes, elas compartilham batom, uma dá não só as adolescentes, mas os adolescentes, um bebe no recipiente do outro. Esse negócio de herpes é muito complicado de controlar. Muito complicado mesmo. Você vê esse narguile que os adolescentes compartilham. Aqui na minha rua mesmo tem uns 7 que fumam praticamente na mesma coisa. Se um deles tiver, todo mundo vai pegar. É uma loucura. É uma loucura. Porque ali é uma troca de saliva, né? Porque vai na boca de um, vai na boca do outro, né? Vai passando. Não, gente, sem falar que assim, eles não têm conhecimento de que se você tem uma herpes, por exemplo, na boca, e faz um sexo oral lá no parceiro, na parceira, ela vai transmitir pro parceiro. Sim. Então ninguém pensa nisso, né? Eles não tomam esse cuidado. Até no artigo mesmo está dizendo que o público-alvo são os adolescentes, porque eles se sentem seres inatingíveis por esse tipo de coisa. Vocês vão ver mais à frente que a abordagem, em 2008, a abordagem em porcentagem dos indivíduos de 20 a 39 anos, né? Com a Sim, AIDS. é o maior grupo de risco, né? São vulneráveis, né? E assim, e não tem limites. Toda essa educação sobre formas de relação sexual deveria, né, ser introduzido, né, em escola, enfim. Mas é complicado. Eles acreditam que nada acontece com eles, não vai acontecer, né? Eles se sentem invencíveis. Nada vai acontecer com eles. Acontece só com o vizinho. Tudo que se fala é muito. Tudo é bobagem. Tudo é histeria. Mas, assim, na verdade, eles não sabem. Eles estão fazendo uma roleta russa que vai carregar para o resto da vida a comorbidade. Herpes, que eu saiba, herpes não tem cura. Não tem cura. Quando baixa a imunidade, ela volta. Quem está falando agora é a Daisy? Exatamente. Andréia, quer comentar alguma coisa? Eleia, Letícia, as Marias, Natália? Não, professora, eu só ouvindo mesmo. Também, Pro, tô só ouvindo. Né? Então tá bom. Não, professora, eu percebi uma coisa que, assim, não sei se é porque ainda existem mais meninas do que meninos, mas nesse artigo, sempre, assim, a porcentagem é mais de meninas, né? Tanto... Entendeu o que eu falei? Sim, tem mais meninas dos participantes, né? A sua maioria eram meninas, a maioria, né? Então, eu não sei se é porque no mundo, né, no Brasil, no mundo, existe mais meninas ou meninos, ou então o interesse foi mais das meninas. Quando houve a epidemia de HIV, eram 5 homens para uma mulher, não era isso? E agora, como que está a estatística, vocês sabem? Agora deve ser 10 homens, 10 mulheres para um homem.
Eu não sei como está a atual, mas assim, estava já 5 para 5, ou 6 mulheres para 5 homens, entendeu? Acho que tá algo 55, 45%. Isso. Então, a mulher também está se expondo mais, né? Não, Não e está o se próprio... É que, na realidade, o homem, ele é mais... ele hesita mais em procurar um serviço médico, em procurar alguma informação, né? A mulher vai mais atrás, ela se preocupa mais nesse quesito. Então, deve ser por isso que é diferente, assim, entre porcentagem. E o homem, ele não realiza a manutenção, né? Mas ele continua transmitindo, ele não sabe que ele está transmitindo, né? Porque tem doenças que os sinais e sintomas aparecem primeiro na mulher e tem doenças e STs que aparecem, né? Primeiro no homem, mas a maioria aparece primeiro na mulher, né? Os sinais e sintomas. Por que, pessoal, que aparece primeiro nas mulheres? Eu acho que quando é sexualmente transmissível é mais porque o canal vaginal da mulher é mais curto, alguma coisa assim. Deve ter a ver. A mulher é mais sensível, né? Enfim, até na hora da relação sexual, pelo atrito, ela é mais sensível. Pessoal, de acordo, está no artigo, tá? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, qual a definição de adolescente? De 14 a 19? Não, está no artigo. Artigo. Está no ECA, está no artigo. De acordo com o ECA, qual a definição de adolescente? Um indivíduo de ambos os sexos, né? Idade entre 10 e 19 anos. E com estatuto da criança e do adolescente dos 12 até os 18 anos. Tem um diferencial. Entre a OMS e o ECA. Isso. Que a OMS é mundo, né? O ECA é uma coisa a nível Brasil. Isso. Então, de acordo com o ECA, de 12 a 18. E de acordo com a Organização Mundial de Saúde, de dos 10 aos 19. Vocês chegaram a ler, pessoal? Sim. Sim. Eu só tinha me atrapalhado no 14. Então, tem um diferencial. Vocês podem até realizar pesquisa. Eu confirmei de acordo com a Organização Mundial de Saúde com o ECA, tá bom? No caso, tem essa diferenciação, né, professora? Por exemplo, a OMS é a Organização Mundial, então ela trata a nível mundial. E o ECA, ele é um estatuto brasileiro. Na legislação brasileira, um indivíduo é considerado maior de idade ao completar 18 anos. Nos Estados Unidos, por exemplo, ele é considerado maior de idade ao completar 21 anos. Então, como tem essa diferença de legislação de país para país, a OMS, eu acho que ela acaba ficando no meio, né? Por isso que ele dá dos 12 até os 19, dos 10 até os 19. Isso dá uma segurança, né? Então, é assim... Eu vou dar uma segurada porque eu sou mineiro, professora. Desculpa, turma. Eu sou mineiro, eu falo mais do que o cotovelo, viu? Não tem E assim, de acordo com o ECA, eles podem colocar um adendo, podem aprimorar uma lei a nível de Brasil, né? Pode mudar uma lei, não é isso? Igual a Lei Maria da Penha, houve uma mudança, né? Acrescentaram mais uma lei, não é isso? No ano que passou. Então, assim, se é a nível de Brasil, pode acrescentar, retirar, enfim, tá? Ou atualizar, tá?
E quais as características desse período do indivíduo adolescente? Qual que é a característica dele? Qual que é o perfil? Quais as mudanças que acontecem no adolescente? Transformações biológicas, sociais, psicológicas e aumento de vulnerabilidade nesse período, né? Isso. A famosa gravidez indesejada. Isso. A mudança também no fisiológico. Falta do apoio, sim, mudanças fisiológicas, uma mudança boa, velha mudança física, né? Aquela mudança de puberdade. hormônio. Isso aí, a puberdade. A fase do estirão, né? A mudança de comportamentos, né? Na menina, a primeira menarca, né? O início dos botões, né? A gente fala da mama, né? Então, tudo muda. Aí, aumento do quadril nas meninas, dos pelos pubianos, do odor nas axilas, porque você está falando de hormônio, não é isso? Então, são muitas mudanças, né? É uma evolução aí de hormônios. E no menino, o que muda? Acabou de falar do estirão, pelos pubianos, a voz, voz grossa, aquele bigodinho. Pelos começa a crescer pelo pubiano, pelo debaixo dos braços, e tem já, não sei, quando entra na adolescência tem o primeiro episódio de ejaculação, né? Isso. Eles tendem a se masturbar, não é isso? É só o menino que tem esse episódio de masturbação, pessoal? Não, a menina também, né? É que o menino... O menino é mais evidente. Em maior quantidade. Eu acho. É bom a gente estar discutindo, assim, eu não tenho mais filho adolescente, mas eu creio que algumas de vocês aí devem ter, né, filho adolescente. Meu Deus, eu tenho. Bem nessa idade trágica. Aqueles banhos demorados que o adolescente toma. E é bem diferente. A gente fala assim, a educação de uma menina para um menino é diferente, não é? Sim, com certeza. Na verdade, tem um fator diálogo, né? Tem que ter um diálogo. O adolescente tem que confiar na mãe, no pai, porque senão ele não se abre, né? Mas ele está sofrendo aí, né? Porque a criança, né, o adolescente sofre também muito bullying na escola e às vezes ele não evidencia para os familiares. Não é isso que acontece? A criança, o adolescente, ele se fecha, né? Ele não se... Então, se tiver um bom diálogo, né? Uma boa convivência, ele vai, né? Ele vai relatar, ele vai se expressar. Tudo bem, pessoal? Uhum. Então, no menino vai mudar a fonação, a tonalidade da voz, né? Vai mudar aí, né? O crescimento aí dos pelos pubianos, o aumento do pênis, né? Tudo muda, é isso? Estirão que nós já falamos, o comportamento. E como que estão desenvolvidas e sendo desenvolvidas políticas públicas de saúde para esse público? Como que é realizada a abordagem? É fácil realizar a abordagem desse adolescente? Tem que ter ordem da família? Tem que ter permissão da família? Sim, tem que ter permissão da família. Sim. Porque tem pais que acreditam que uma educação em saúde, você está estimulando, né, o adolescente a atividade sexual precoce. Sim, é uma coisa que a gente já até conversou, que muita gente não vê com bons olhos esse tipo de orientação, educação, porque acham que vai estar
estimulando o adolescente a praticar o ato sexual, ao invés de estar apenas ensinando, esclarecendo as dúvidas que ele possa ter caso chegue a hora dele, né? Isso. Então, não só o ato, como abordar sobre a importância da higiene, enfim, começa com a higiene e aprofunda, de acordo aí, né, com as necessidades aí das informações. E eles têm muitas dúvidas. Quando montamos a caixinha das dúvidas, ela enche a caixinha de dúvidas. Que às vezes, não é que o pai e a mãe ele não permite, né, o diálogo. Então, às vezes, o pai e a mãe não dá conta, né? Então, precisa dar ajuda aí, né, do auxílio da escola e das unidades de saúde para esse enfrentamento. E é difícil, pessoal, o adolescente que não consegue diálogo com a família? É difícil para ele? Dificílimo, né? Porque se não tem um diálogo com a família, com os entes próximos, se não tem uma educação sexual no colégio, vai desenvolver métodos próprios, né? E é difícil abordar esse assunto? É difícil para os pais? Eu tenho uma de 18, vou te falar que é muito difícil. Muito. É difícil, pessoal? O constrangimento é muito grande. Professor, eu percebo, hoje em dia já não é tão difícil como na minha época, né? Na minha época, até falar que tá menstruada, que menstruou, era um tabu, assim, enorme. Minha primeira menstruação foi com uns 12 para 13 anos, assim, e eu morri de vergonha, sabe? De manhã, assim, chamar minha mãe e perguntar o que era aquilo. Apesar que ainda perguntei porque eu tava com muita dor no pé Pra mim era dor de barriga, né? Na verdade era cólica, mas eu achava que era dor de barriga. E assim, não tive explicação nenhuma dela, então fiquei morrendo de vergonha, com muita vergonha. Hoje em dia, eu tenho um montão de sobrinho, assim, tudo na idade de 14, 15, 17 anos, e eles são bem sem vergonha, assim, eles falam das coisas e tudo. Então, hoje em dia, eu percebo que mudou muito, mudou muito. A molecadinha aí já consegue falar um pouco. Pode não ser tão aberto, mas já fala. Já Você bem tem diferente. filhos, André? Eu tenho um filho, mas já é casado. A gente fala no nosso tempo, né? Acho que o teu tempo é depois. No nosso tempo, não era permitido a gente adquirir o anticoncepcional. Era proibido. Então. E hoje... Andréia. Oi. Só uma pergunta. Seu filho já é casado, né? O meu filho é. Certo. Quando ele chegou na idade, você teve a famosa conversa com ele? Não, eu não. Não, eu não tive. Já foi assim, foi tudo já levando assim na brincadeira. Ele já começou a falar de menina, que estava saindo com uma menina, estava saindo com outra, e ficou assim, né, sabe? Cuidado, camisinha, não sei o quê, mas não aquela parada assim para falar, sabe? Entendi. Eu acho que depende muito da criação mesmo, porque a minha mãe, ela sempre me orientou em tudo. Eu não sei se é porque a gente tem a idade um pouco próxima, né? Minha mãe ela foi mais jovem, então a gente sempre teve um diálogo muito bom. Sim, essa abertura familiar é uma coisa que é bem difícil da gente encontrar. Então eu já com meu pai nunca tocou no assunto, não gostava que eu namorava, nada. Nossa, entrava nesse assunto, ele já ficava doido, mas a minha mãe, ela sempre foi mais aberta mesmo. E outra coisa, muito difícil você manter a seriedade do assunto com eles, porque eles brincam tudo com muito. Então, assim, para você conseguir captar como é que fala, a atenção de um grupo de adolescentes é complicado, porque eles acham que tudo é bobagem, tudo é brincadeira, tudo é oba-oba. E aí um debate com 2, 3 adolescentes, ou até com menos, 2, 3 adolescentes, é uma balbúrdia. Imagina você pegar uns 10, 12. É realmente, assim, para quem é educador, é um desafio enorme, creio eu. Assim, lidar com adolescente é muito difícil, porque quando
o assunto é constrangedor, eles tendem a reagir com um bom humor, né, para tirar o foco, aquela tensão. Na verdade, sim, sabe? Porque eu não sei, por exemplo, dentro de casa tudo é proibido e eles acham que na rua eles são invencíveis, eles podem fazer tudo, eles conhecem tudo. E aí, quando acontecem as coisas que eu acredito que, assim, como é que fala? Falar por alto. O menos pior é uma gravidez indesejada, pior é um HIV, que é pro resto da vida, você não tem cura até hoje. Eles acham assim que é tudo bobagem, que é tudo muito corriqueiro. Eles tratam como se fosse uma gripe. Tô grávida, a minha mãe cuida, um dá uma fralda, o outro dá um macacão. Só que é complicado, né? Filho é pro resto da vida, é uma responsabilidade pro resto da vida. Nós que somos adultos, nós sabemos. Mas eles não, né? Tem menina que engravida, não é nem hoje, nem de hoje, nem de ontem, engravida na primeira relação sexual. Né? E assim, que poderia ter sido evitado, né? Porque a vida dessa menina vai ser, né, estacionada ali, né? Porque se a mãe não cuidar, ela vai parar o estudo, porque ela vai ter que cuidar da criança. Ela não vai ter, né, um futuro, né? Um horizonte, enfim. Na verdade, professora, a maioria das vezes aí já não estuda, né? Já não faz nada, já vive em bailezinho, funkzinho. Então, na maioria dos casos aí, já é uma menina que já não tem, assim, uma expectativa de vida melhor, sabe? Já é ali, a vida dela é ali, é aqui. Já não estuda mesmo. Então, já se resume na... Depende da pessoa. Acho que depende muito da adolescente, porque quando a minha mãe falava dessas coisas, eu ficava mais constrangida do que levar como humor e tal. Eu ficava bem constrangida mesmo, tipo, eu sabia que ela estava tentando me ensinar, porque ela foi mãe cedo e tal, eu já passei por muita coisa, já fui estudada. Então, tipo, eu sempre levei a sério mesmo a minha mãe. Eu acho que depende muito de onde ela vive também, né? Porque geralmente tem crianças, adolescentes de comunidade que engravidar cedo, né? E quem não tem essas orientações mesmo, depende muito da família também. Eles podem ser muito abertos com os filhos, mas aí vem da criação dos pais também, né? Acho que é isso. Ô Jaque, como você falou, você tem uma boa amizade com sua mãe, vocês conversam, dialogam muito. Então, tem muitas por aí que não tem isso, entendeu? Não tem essa conversa, não tem esse acolhimento, que você, talvez a sua cabeça seja diferente por causa disso, porque você tem uma mãe bem jovem, que entende o que você fala, entendeu? Então, mas tem um montão por aí que é bem diferente. Eu cresci assim, praticamente trancada em casa. Mas não porque, sei lá, minha mãe já via que o mundo era, as crianças eram diferentes de mim, sabe? Ela já era, tipo, vamos dizer, muito adiantada, sabe? Então ela tinha muito medo que eu fosse assim também, então eu entendi, cada vez isso não me fez mal algum, fez eu crescer bem saudável. Já minha irmã engravidou cedo, porque ela não teve a mesma criação que eu. Ela não foi criada com a minha mãe, então tipo, minha mãe não teve como dar as orientações pra ela, entendeu? Então ela já é mãe hoje em dia. E ela é mais nova que eu. Então, vocês concordam com o artigo que os pais precisam de auxílio na educação sexual e orientação? Com certeza. Sim. Sim. Porque não se consegue educar ninguém quando você não tem conhecimento. Se você ignora um assunto, como é que você vai educar alguém? E você, a Deise, né? Deise, você acredita que vem de criação? Por exemplo, se você foi criada com essa postura, né, com os seus pais, você vai transmitir a mesma postura? Eu acredito que tudo aquilo que você educa sem marginalizar, você consegue ter um alto poder de educação na pessoa. Assim, é muito... certo que nós estamos falando de EST, mas eu vou abranger um pouco e assim, por exemplo, homofobia é crime. Mas tá, por que homofobia é crime? Porque não se pode
bater, matar e violentar pessoas que são que amam de uma maneira diferente de você. Tá, mas por que criminalizar? Por que não educar? Por que uma pessoa que gosta de outra pessoa de outro sexo te incomoda tanto? Então, assim, tudo aquilo que você não criminaliza, que você educa o indivíduo, com certeza é muito mais fácil dele disseminar o conhecimento de maneira saudável para outro semelhante. Eu penso dessa maneira. Mais alguma opinião, pessoal? Não tem como concordar mais com a Daisy. Sim, a educação é a chave. Isso. Infelizmente, o conhecimento está aí para todo mundo, só que tem pessoas que absorvem mais, tem pessoas que absorvem menos. Em relação ao histórico familiar, se for criado dessa maneira, de uma maneira mais dificultosa, que esse tipo de tema não é abordado, não existe essa abertura familiar para se conversar, se isso vai ser passado adiante, depende da quantidade de conhecimento que essa pessoa vai buscar e que essa pessoa vai adquirir durante a vida. Porque se ela vem de uma linhagem que as pessoas não tenham levado tão adiante o estudo ou por falta de interesse ou por falta de oportunidade, infelizmente vai acabar que vai sendo assim. Mas se ela busca um nível maior de conhecimento, a probabilidade dela disseminar esse conhecimento é muito maior. Certo. Mais alguma opinião, pessoal? O pessoal está quieto ou muito quieto. Cadê as Marias? Continuando. De acordo com o boletim estatístico do ano de 2008, qual a porcentagem de casos de AIDS na faixa etária aí de 20 a 30 anos? Está no artigo também. É de 57% homens, e mulheres 44%. Não, da faixa etária 57%, né? Aí 56% homens, 44% mulheres desses 57%, né? Isso. Da idade de 20 a 39 anos. Se esse adulto tivesse sido orientado na adolescência, poderia evitar? Sim. Com certeza. Sim, com certeza. Porque o adolescente, ele é muito comunicativo, a maioria, né? Não sei aquele que seja mais introvertido. Mas, assim, ele passa conhecimento, ele é multiplicador, né? Se a orientação tivesse sido realizada lá, né, na adolescência, não teria adultos aí, né, doentes, né? Professora, só um comentário em relação a uma coisa que eu li no artigo também. Quando eu fiz estágio em uma UBS, na UBS Humaitá do Centro. Atendi, assim, o público atendido lá é um público bem diversificado. E eu atendi um senhor, ele trabalhava em obra e tal, trabalhava com construção. E aquele tipo, assim, fala forte, sabe? Bem incisivo no que fala. Acho que ele era pernambucano, tinha 58 anos na época. E quando foi para ser atendido, eu era o único homem da turma, e ele, quando uma das meninas chamou ele me chamou e falou: eu não quero ser atendido por essa mulherada aí não, porque mulher faz tudo errado. E falei: não, tudo bem. E era uma consulta que ele tinha marcado e tudo, porque ele não andava se sentindo bem, estava com um resfriado que não passava nunca. E
aí eu atendi ele, tudo tal, e fiz algumas perguntas que eram cabíveis no questionário, e eu perguntei para ele a respeito do HIV, né? A resposta de prontidão que ele me deu foi: isso é doença de viado. Quem pega isso é viado. Falou exatamente desse jeito, com essas palavras. De final, ele, infelizmente, foi diagnosticado com um HIV. Mas esse era o pensamento que ele tinha. Então, assim, é uma coisa muito complicada, porque até os adolescentes mesmo da pesquisa, tanto os da pesquisa quanto os adolescentes no geral, eles se perguntam quem são os grupos de risco para contrair para contração de doenças sexualmente transmissíveis. Eles acham que os homossexuais e os profissionais que trabalham com o sexo são os grupos de maior risco. E, dada de certa forma, não é, né? E você, quando ele recebeu o diagnóstico, você estava presente? Não estava. Aí já como é um assunto bem mais delicado, aí tem todo um grupo de apoio lá na UBS que é feita essa abordagem quando eles fazem um contato com o paciente e é marcado um dia específico porque ele é acompanhado pelo psicólogo e pelo assistente social. Porque aí ele recebe todas as orientações pertinentes. Aí a turma já não participa desse tipo de coisa. E diante dos procedimentos éticos, né, tem que manter o sigilo, né? Sim, então por isso que é feito uma coisa completamente fora da normalidade ali do diário da UBS para preservar tanto a identidade quanto o psicológico dessa pessoa, né? Aqui no metrô Santa Cruz, não sei se você já ouviu falar, que é o centro de referência. Desculpa, não consegui entender. O CRT, que é o Centro de Referência em Doenças Transmissíveis? Sim. Não. Então, é bem interessante lá. O pessoal estava falando, né, sobre o hétero, sobre o homo, né? Lá lá tem pacientes, nós podemos realizar a pesquisa do usuário, mas tem alguns que está escrito sigilo, então você não sabe o nome do paciente. Então, vai pesquisar, né, a evolução do paciente. Tem alguns que ficam hospitalizados, tem alguns que visitam, frequentam, tem médicos que são travestis. Então, ali é um centro de referência. Às vezes, a gente participa com os alunos de integração. E naquela integração, eu tenho pacientes, eu tenho funcionários e os estudantes. Então, ali temos que ouvir mais, né? Por vezes, nós respondemos também as perguntas, mas, assim, ouvimos bastante, né? Que ali eu tenho o paciente, o familiar, o funcionário e os estudantes. É bem interessante o trabalho lá. E é muito bom de estagiar lá também, os estudantes. Aí, aqui tem uma outra pergunta que fala qual foi o jogo escolhido e os temas escolhidos para essa abordagem, que vocês já viram também, né? Já foi relatado, mas qual foi o jogo escolhido? Por que dominó, pessoal? Por que foi escolhido dominó? Porque é um jogo que todo mundo praticamente já teve contato, então é mais fácil de desenvolver quando todo mundo já conhece a dinâmica do jogo, né? É mais fácil, né? Se fosse um jogo de xadrez, talvez nem todos teriam, né, o hábito. Até hoje, eu tô com quase 40, não sei jogar xadrez. É mais difícil. Mas tem escolas que já estão introduzindo, né, o jogo de xadrez, é bem interessante. Os meus netos sabem jogar xadrez. Pessoal, mais algum comentário? O artigo, ele trouxe conhecimento para vocês? Ou todo o conteúdo vocês já sabiam? Ele traz alguns dados bem interessantes, né? Em relação ao pensamento adolescente.
Alguns pontos também em relação aos dados de contágio, sobre as dúvidas, Vocês estavam a falando... maneira de abordar também, né? Formas de abordar, formas mais fáceis de fazer essa abordagem com os adolescentes, que é um público difícil de lidar, né? Aí vocês estavam falando de 10 adolescentes. Quando realizamos palestra na estratégia Saúde da Família, vem 35 adolescentes. Sempre mais meninos do que meninas. Isso é interessante. Sempre mais o quê, professora? São mais meninos do que meninas. Mais meninos? Sexo masculino. Uai. Maior número. Agora com esse dado, professora. Também uma grande surpresa. Na nossa, aqui, pelo menos nos anos de 2010, 2009, eram mais meninos nas reuniões. Alguém trabalha em estratégia, posto de saúde desse grupo? Não, né? Pelo jeito, ainda não. Mas vai trabalhar, se Deus quiser. Amém, eu recebo. Então, sobre o artigo, pessoal, alguém quer comentar mais algo? Hoje, é que tem aluno que não está conseguindo, que está sem microfone. Ele relata aqui, ó, professora, eu não estou participando, mas eu estou ouvindo tudo, tá? Pessoal, sobre as próximas aulas, a gente já está aí, né, quase estamos no encontro 13, vamos para o encontro 14, né? E assim, eu estava pensando em enviar alguns temas para vocês, aí vocês se dividiriam em grupo, temas que já foram abordados. A gente fala de seminário, a gente fala muito de produto final, que eram seminários que vocês iam entregar, né, apresentar em sala de aula. Então, eu não sei como que vocês separam os grupos, né? A gente poderia enviar temas e vocês separavam em grupos para a gente estar debatendo na sala virtual. O que vocês acham? É difícil? Eu acho não é uma má ideia, mas tem que ver, porque tem gente que, como não consegue acessar a internet, tem gente que não consegue falar no microfone. Eu também pensei nessa... Eu também estou pensando, seria bacana, mas essa dificuldade que na realidade hoje boa parte da turma está com dificuldade, né? Então isso seria bem complicado. Porque assim, tem dias que todo mundo consegue participar legal, mas hoje, por exemplo, muitos não estão. Então, se a gente marcar para fazer esse debate e meia dúzia só tiverem conseguindo acesso total, a coisa vai ficar meio... Semana passada eu tinha um público maior, mas sim, estava todo mundo participando, mas tinha mais gente conseguindo participar também. E teve algumas pessoas que não conseguiram entrar, né? Eu não sei por quê. Não apareceu. Tiveram algumas que conseguiram entrar só no final da aula, porque foi só no final da aula que conseguiram abrir o Teams, e tá um pouquinho complicado. E também tem gente que chega, no dia da sua aula, tem gente que chega muito tarde em casa, por isso que geralmente tem um pouco aluno. Não consegue, né? E nós entendemos, tem aluno que tem dificuldade. Eu tenho, não nessa instituição, numa outra instituição, eu tenho aluno que a prova virtual, né? Ela disse, professora, eu preciso deixar meu filho fazer a prova primeiro para depois eu fazer, entendeu? Então, a gente entende aí as dificuldades. Então, a gente vai levando como está, né? Deise, você quer falar mais alguma coisa sobre a aula de hoje? Com a participação de vocês? Eu acredito que foi bastante gratificante, e a única coisa que eu queria salientar é que, assim, em relação ao que o Reginaldo disse, né, do cliente dele na UBS, é impressionante
que tem algumas pessoas, não julgando, é apenas a minha opinião, que junto com a falta de educação, junto com a falta de conhecimento, não é nem educação, a falta de conhecimento veio preconceito, quando ele falou que é doença de homossexual. Às vezes eu acredito que o companheiro da falta de conhecimento é o preconceito, porque... A ignorância, né? Então, para mim, eu acredito que é o preconceito. Assim, é doença de gay, desculpa, falando agora de um tema mais bem atual, é doença de velho, eu sou atleta, eu não vou ter. Então, assim, antes de você falar alguma coisa e você falar de alguma doença ou de alguma comorbidade, você tem que ter o mínimo de conhecimento, né? Não simplesmente segregar, é doença de... A única coisa que se pode falar, que assim, mas nem é, né? É que algumas pessoas que têm, como é que fala, genes de negros, têm a anemia falciforme, mas isso tem estudos. E também não pode nem chegar e falar todo negro tem anemia falciforme. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Agora, o resto de doenças, todo mundo pode ser acometido. Então, assim, tentar desconstruir o preconceito na cabeça das pessoas e educar as pessoas, nós que seremos enfermeiros, é uma longa batalha, uma longa jornada, um longo caminho, e, sinceramente, tem que amar muito, porque, assim, os muros e as barreiras que nós teremos no meio do caminho serão de pessoas novas, de pessoas de meia idade, serão de pais, serão de adolescentes, serão, enfim, da população. Senta-se abraçada, Deise. Deixa eu admitir a Jane aqui. E assim, pessoal, falando aí da postura desse senhor, né? E também, às vezes, de alguns profissionais. No Stella Maris, a gente atuava em hemodinâmica, em todos os setores do hospital. Nós temos um microfone. Na hemodinâmica, chegou uma senhorinha junto com a filha, né? No pré-CAT, né? No pré-cateterismo. E aí, ela chegou para ser admitida, nós admitimos, aí a filha disse, olha, a minha mãe é soro positivo. Eu falei, tá, por quê? O meu pai saiu com outra mulher e trouxe a doença para ela. A senhorinha. E tudo bem, né? Estava no prontuário, estava relatado no prontuário. Aí eu falei para duas alunas, vamos admitir a paciente. Aí tem que fazer a tricotomia, enfim, encaminhar para o banho, funcionar as peças que lá funcionavam no dia anterior. A aluna falou assim, eu me nego. Aluna, eu falei, não, você não vai se negar. Você vai colocar luvas, você vai atender a paciente. Vai realizar a tricotomia, você vai encaminhar para o banho e o acesso à função. Então, até o profissional tem que ter uma mudança de cultura, né, diante de uma patologia. Então, você tem como assim, professor profissional? Oi? Atender por conta? Aluna. Peraí, aluna? A aluna, ela disse, eu me nego a admitir a paciente. A aluna me falou. Por conta dela ser soropositiva? Isso. Nossa, professora, mas assim, isso, uma pessoa que é da saúde não ter isso para mim é falta de tudo. Que vai se ingressar, ela vai ingressar na saúde, ela é uma estudante. Ela vai ingressar, professora, desculpa, ela é um perigo. Para mim é um perigo à sociedade. Aí eu disse, não, você vai, nós vamos atender, nós vamos admitir, nós vamos realizar a tricotomia, encaminhar para o banho e realiza a punção. Então, ainda tem algumas mudanças desde de cultura, de preconceito, enfim, né? Aí, diante da postura desse senhor, assim como ele adquiriu, ele pode ser permitido também, de repente, da esposa, né? No caso dessa senhora. Mas assim, professora, eu acredito assim, sabe, desde sempre. A partir do momento que você abraça a carreira da
da enfermagem, você tem que se despedir de todo e qualquer preconceito que você tenha. Porque, assim, vamos ser bem sinceros, PS, e aí chega uma pessoa que é oriundo de um tiroteio, e eu sei que ele, por acaso, ele é um fora da lei, eu não vou atender porque ele é um fora da lei, eu vou achar que a vida dele vale menos que a de outra pessoa. Eu não tô ali para julgar, eu tô ali para salvar. Você faz um juramento. E ainda acontece algumas posturas assim, discrepantes aí, né, do quesito, né, ética, né? Porque, assim, se a gente já vai encontrar tanto preconceito da população e nós mesmos seremos figuras de preconceito, é muito complicado, professora. Mas ainda acontece. Então, falando de preconceito, né, do senhor, que ele foi abordado e relatou, né, qual era o tipo de perfil daquele adoecimento, ainda tem, como se diz, a mudança de cultura, né, que ainda não chegou para certas pessoas. É triste. Demais, professora, ouvir isso de uma pessoa que simplesmente diz que estuda para cuidar, né? Para mim, o significado da palavra cuidado é tão amplo. Então, acontece. Se ela vai jurar que ela vai atender sem distinção de raça, né? De poder econômico, né? Enfim. Falar, né, professora? Ela vai falar, porque jurar é muito além. Você pedir para uma pessoa que tem uma visão dessa de mundo dizer que ela vai jurar. Jurar é aquele que simplesmente, não só eu, mas outros profissionais, outros colegas eu já ouvi falar. Jurar é aquele que vai para a linha de frente todo dia e diante do que está acontecendo, que não sabe se é portador da doença, se não sabe se vai contaminar, se não sabe se vai voltar. Então, assim, uma pessoa dessa que, diante de uma doença que sabe, que se você usar todos os EPIs, se você fizer aquilo com biossegurança, não vai te contaminar, ainda assim você dá um chilique. É complicado. É complicado. É difícil, Deise. Mas acontece. Mais algum comentário, pessoal? Você vai comer o... Kátia, seu microfone não está bom. Quer falar, Kátia? Pessoal. Deise, por favor, desliga o microfone, Deise, por favor. O presidente Bolsonaro desautorizou hoje. Pessoal, eu vou passar atividades para vocês. Como eu disse, essa matéria, essa disciplina, ela tem, né, as atividades formativas aí com uma carga horária, com um número de pontos, né, bem expressivos. Eu já passei uma atividade valendo 500, o pessoal está me enviando. Conforme vai enviando, eu vou confirmando. Só de antes de ontem para hoje, que eu ainda não confirmei alguns, mas eu estou vendo que está lá no e-mail, eu vou confirmar. Assim que eu confirmo, eu já lancei na planilha, tá? Eu não lancei no sistema, mas eu tenho uma planilha que eu lanço. Então, não deixe de realizar as atividades. Não só as que eu envio, mas as do AVA também. O desafio nota máxima, não deixa de ir para a última hora, realizem, tá bom? Joia. Professora, Oi. Eu vou te mandar um e-mail, você consegue depois me falar qual atividade que eu fiquei sem te entregar, porque na minha
vaga a cabeça, eu tinha entregado todas. E só mais um Só comentário. Daisy, quero você no meu grupo. A gente vai ter muita ideia para trocar, minha filha. Ai. A Deise era tão quietinha, agora está se expressando. Né? Tá bom, Deise. Muito bom. Então, assim, aí eu aponto qual que você não entregou, mas você deixou de entregar uma, sim, tá, Reginaldo? Acho que foi algum teste que eu coloquei alguma coisa. Não, porque eu lembro, eu fiz a de sala, te enviei por e-mail e eu lembro de ter feito todas as do AVA. Talvez seja da Preciosa. Da Preciosa eu não tenho certeza absoluta de ter feito. Talvez seja ela. Eu creio que seja da Preciosa, que eu não lembro de ter recebido e-mail seu. Joia. Eu acho que eu te mandei pelo e-mail do AVA, porque eu ainda não tinha seu e-mail pessoal. Ah, tá. Foi quando eu tava com problema de acesso ao AVA e eu consegui te mandar uma mensagem por lá. Aí por lá você me passou o seu e-mail e eu comecei a te mandar as atividades pelo e-mail pessoal. Ah, tá. Então tá bom. Então eu vou passar atividades, né? Como que é o nome do... O Michel, né? O Michel vai enviar um e-mail, né? Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Hoje você falou pouco. Quem, eu? André. Isso. Não, eu até que eu falei bastante hoje. Pessoal, obrigada pela participação, tá? No dia de hoje. Eu tenho 49 alunos nessa sala. Hoje, somente 13. Não é isso? 13 alunos? Vou confirmar aqui os alunos, tá? A Maria José. Maria Silva. O Michel. Reginaldo. Eu. Iracilda. Maria Silva tá aqui, viu, Pro? Bom. Oi, Pro, a Maria José também. Tá, Maria José também. A Eléia está, aquela que está me ouvindo. Natália. Oiê, tô aqui. Tá bom. A Kátia. Tô aqui. Jaqueline Ricci. A Deise. Tô aqui. Rafaela Bovenzo. Tainara. O Guilherme. A Letícia Rayane. A Andréia. E a Renata. Isso? Eu estou aqui. Tá bom. Então, pessoal, obrigada pela participação na aula. Eu deveria ter enviado... eu penso que vocês entram no sistema. Eu deveria ter enviado aviso para o representante avisar para você sobre o artigo. Mas obrigada pela participação, tá, na aula. E boa noite para vocês. Vou passar a atividade, porque só nessa B2 vocês têm 3.500 pontos de atividades do professor formativa, tá? Joia. E a senhora vai colocar no AVA a atividade? Eu coloco no AVA. E quando é para entregar por e-mail, eu deixo o e-mail embaixo o valor dos pontos, tá? Ah, tá bom. Obrigada, professora. Boa noite, viu? Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite, turma. Boa noite, Reginaldo. Boa noite, professora. Boa noite, pessoal. Boa noite, Deise. Obrigada. As Marias, Jaqueline. Boa noite, Pro. A Jaqueline, a Iracilda, a Letícia. Quem é guest?